Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos alcançar nosso grande objetivo, a perfeição moral. Agradecer também ao Mestre Jesus, aos bons amigos, a oportunidade de estarmos reunidos para estudar, para buscar o entendimento da verdade divina. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte 4ª do Livro dos Espíritos, né? E estamos estudando o capítulo 2º. E na semana passada nós interrompemos a nossa leitura no 4º tema do capítulo 2º, que é natureza das penas e gozos futuros. Nós fomos até a questão de número 973, e hoje nós retomamos o nosso estudo a partir da 974. A título de fazer uma ligação com a nossa última leitura, né? Os irmãos vão se lembrar aspectos relevantes, né, que foram abordados nessa primeira parte da nossa leitura, os Espíritos nos ensinando que, primeiro, a natureza das penas e gozos futuros lá na erraticidade são todos de ordem psicológica, não existe nada de material, né? Então são pensamentos e sentimentos que nos estimulam quando estamos na erraticidade, nos fazendo pessoas ditosas, felizes, né, ou infelizes. A natureza do nosso pensamento e do nosso sentimento dita a nossa felicidade ou infelicidade. Outro fundamento importante é, uma vez livres do corpo de carne, né, reduzidos à nossa essência espiritual, né, ficamos mais impressionáveis. Então, os espíritos errantes sentem com muito mais intensidade tanto as penas quanto os gozos, né? Isso se deve à ausência do corpo de carne, à impossibilidade de haver atenuação, de haver alguma forma de redução, né, da interferência, né, sobre o espírito. Vimos também que as penas e os gozos no futuro, na erraticidade, são indescritíveis, né? E o espírito diz, olha, vocês têm essa dificuldade de descrever, né? Os espíritos têm essa dificuldade de descrever, primeiro porque a inteligência ou o conhecimento é incompleto, não detém o conhecimento geral das coisas. E segundo porque a linguagem, essa linguagem que nós usamos, né, ela é muito restrita, incapaz de construir ou reconstruir no pensamento do outro, né, aquilo que a gente sente ou aquilo que a gente visualiza. E por fim, assim, para a gente encerrar as ideias básicas, né, que o Espírito colocou para nós, tanto gozos quanto penas, né, são proporcionais à elevação moral. Então, o que se espera para um espírito de alta elevação moral é uma felicidade cada vez mais pura, né? E os que estão no estágio inferior, né, uma felicidade relativa à medida que avançam, mas aqueles que estão na parte, vamos chamar assim, mais básica do desenvolvimento, né, tomados por infelicidade, né? Então, à medida que há progresso, a felicidade vai se tornando mais intensa e mais pura, na medida que a pessoa se livra das paixões, né? Os mais elevados encontram felicidade basicamente na isenção, são isentos
das paixões, né? E também no trabalho, né? De estenderem aos demais companheiros de caminhada o fruto da sua inteligência, do seu conhecimento, da sua percepção de Deus. Os espíritos inferiores, né? Esses padecem, primeiro por carregarem as suas paixões e porque essas paixões são inalcançáveis na erraticidade, né? Via de regra, são ligadas à vida no plano físico. E o outro aspecto que é fonte de infelicidade é olharem aqueles que estão mais adiante, vivendo uma felicidade um pouco maior, vamos dizer assim, né? Com uma certa inveja, né? Principalmente porque sabem que não alcançaram aquele estágio por conta da sua indolência, da sua preguiça, né? Da sua leniência. Então, são culpados, culpam-se, né? Por se encontrarem naquele estágio, né? O precário, falando dos inferiores, o precário entendimento da vida, né? Considerada a eternidade, também, em muitos casos, né, os espíritos ingressam de volta no plano espiritual, convencidos, né, de que seus erros os condenam de forma irremissível, né? Eles estão condenados perpetuamente, vamos colocar assim, né? Então, mais uma fonte ou essa seria uma fonte mais comum, né, de infelicidade. Nós vimos, e isso para encerrar, né, que os espíritos eles se influenciam, né? Então, nós nos influenciamos no plano físico, encarnados para encarnados, mas essa influência se estende de encarnados para desencarnados no plano espiritual e de lá para cá, né? De desencarnados para encarnados e de desencarnados para desencarnados. Então, a influência é geral. Nós nos acotovelamos no plano físico e no plano espiritual, dividimos espaço e as nossas ideias, né, interferem no ambiente psíquico dos outros. Nós terminamos a nossa leitura, né, na questão de número 973, falando exatamente dos sofrimentos, né, que os espíritos inferiores padecem, né? Vamos tomar então, vamos retomar a nossa leitura, né, na questão número 974, e lá nós encontramos assim. Deixa eu botar meu óculos para melhorar aqui. Nós encontramos na 974 a seguinte questão: de onde procede a doutrina do fogo eterno? Muitos relatam, desde do inferno de Dante, né? Muitos vêm relatando vamos chamar, essa zona de sofrimento que se intitulou, que se resolveu chamar de inferno, né? Como uma região onde a gente arde num fogo intenso sem se consumir, né? A doutrina do fogo eterno, né, muito presente nas diversas religiões, e a gente herdou isso, né, é uma imagem criada para nós, né, a título de coerção, contenção, né, uma forma de nos impedir a prática do mal. E o Espírito responde assim: de onde procede a doutrina do fogo eterno? Ele diz: imagem, semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Lá atrás nós vimos que, por precariedade de linguagem, muitas ideias para serem transmitidas são transmitidas por comparação, por analogia, né? E essas construções, se não forem interpretadas pela sua essência, pelo seu espírito, né, elas acabam nos conduzindo a conceitos completamente errados.
né? Aqui não é diferente, né? É, o que que o Espírito relata quando ele fala de alguma coisa como sendo o fogo eterno, né? Ele relata de dores morais indescritíveis, ele não consegue descrever a intensidade da dor que sente, né? E por isso mesmo foram comparadas à dor gerada por queimadura, que é muito intensa, né? E a eternidade, fogo eterno, e a eternidade, né, uma correlação à indestrutibilidade da alma, ou seja, não há como cessar aquela dor, né, porque vamos dizer, o corpo que sente a dor, ou quem sente a dor, é indestrutível. O fogo queima e o combustível desaparece, né? No caso da alma, né, ela é eterna, é permanente, né? E o perispírito, que é o corpo fluídico da alma, também é indestrutível. É uma construção fluídica. Então, as dores que vão no espírito, né, não acabam. É essa a construção, quando se fala de fogo eterno. Mas aí o Kardec pergunta ao espírito, mas o temor deste fogo não produzirá bom resultado? Lembrando que isso é uma coisa que nos incutem, né, como uma forma de frear o nosso impulso mal, o nosso impulso malévolo, né? O Rui Barbosa dizia que a religião é um freio para os crimes ocultos, né? Aqueles que a lei do homem não pune. Então, é nesse sentido que o Kardec pergunta, mas esse temor, essa coerção que essa ideia cria, não é benéfica para o homem? E o Espírito responde assim, vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causaríeis uma impressão que não será duradoura nem salutar. O Espírito, o Kardec, aliás, comenta assim, impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Então, por se tratar de uma dor física muito intensa, né, essas dores psicológicas muito intensas são comparadas, são análogas, né, à causada pelo fogo. A questão 975, no prosseguimento, Kardec pergunta, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E o espírito responde, sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que a cada existência, se for bem empregada, ele abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede à escolha das provas, por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficai sabendo,
O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante, já não há mais véus, não tem mais nada que turbe a visão é ampla, completa. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mais sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Existe uma ressalva, né, que o Espírito faz, que eu grifei. Né? Ele diz, olha, então na erraticidade, no suplício de ver que desperdiçou as oportunidades de crescimento, que o Espírito implora a oportunidade de reencarnar para tentar novamente. Na certeza, e ele diz, na certeza de que, se a existência for bem empregada, ele abrevia um tanto a carga de suplícios que carrega. Nós estamos nessa oportunidade, né? E esse se for bem empregada toca a nós. Nós estamos estudando a erraticidade, mas toca a nós. Eu acho que ainda a gente não pode ficar fazendo distinção entre os dois planos da vida, já que a vida é contínua. Então, o que serve para a erraticidade serve para o plano físico e vice-versa. Eles são contínuos, são planos que se encadeiam. Aqui, nesse ponto, eu chamo a atenção porque nós estamos numa oportunidade reencarnatória com a possibilidade de fazer diferente, de tomar outras decisões, de conduzir de outra forma, né? E muitas vezes a gente perde essa oportunidade. Chegando lá no plano espiritual, revendo toda a carga de trabalho que nós tínhamos que executar em nosso próprio benefício, a gente sofre, porque voltamos ao plano espiritual carregando as mesmas mazelas, né, que nós viemos para o plano físico com o encargo de corrigir. Então, esse se for bem empregada, eu acho que é um alerta para nós aqui, né? As vidas no corpo têm destinação, têm objetivo, têm tarefas a serem executadas, têm modificações de pensamento e sentimento a serem implementadas, elevação moral, né? Se a gente não faz isso, nós vamos chegar lá no plano espiritual novamente em sofrimento, por olhar o que deixamos de fazer. Existem muitos irmãos, né, e nós próprios às vezes nos comportamos assim, né, que estamos no plano físico nos escondendo na carne, né? A gente sabe que tem coisas a fazer e fica quietinho, porque o corpo físico nos possibilita essa indolência, né? Então, é um alerta precioso para nós. A questão 976 fala muito a nossa situação em relação aos companheiros que estão no outro plano. Fala muito de ligação afetiva, é muito interessante. O Kardec pergunta assim, o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? Os bons espíritos, vendo os inferiores, os espíritos não tão elevados, em sofrimento, não ficariam privados da sua felicidade, já que os outros sofrem, e enquanto houver um sofrendo, ninguém pode ser completamente feliz? Essa é a questão que Kardec coloca. E o Espírito responde assim, não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Não se afligem porque sabem que o mal não é duradouro, não é permanente.
ele tem um termo, tem um ponto para acabar. E aí ele completa: auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. E aí o Kardec emenda, o Kardec sempre, né, tenta reforçar a ideia. Ele diz, isso se concebe, né, vamos chamar assim, essa relação um pouco mais distante, você vê a pessoa em sofrimento, ele estende a mão, né, vamos dizer, ele não se obriga a sofrer junto, né, então ele faz essa pergunta. E isso se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Vendo aqueles que nos são queridos em sofrimento, né, nós não teríamos a nossa felicidade perturbada? E aí o Espírito responde: se não vissem esses sofrimentos, se os bons não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ou seja, a ligação afetiva teria se partido, né? Uma vez que há ligação afetiva, né, continuamos nos amando, não há como deixar de ver o sofrimento. E ele prossegue: ora, a religião vos diz que as almas nos veem. Mas eles, os bons espíritos, consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros. Sem ânimo para empreender as modificações, as reparações, as retificações, a alma se mantém na condição de sofrimento. Isso incomoda os bons. Essa inação, essa indolência em não agir para mudar as coisas, para retificar as coisas, né? Vamos chamar, essa perspectiva mental de ficar estacionado para os que nos amam é muito mais dolorosa, é muito mais preocupante do que o sofrimento em si. É isso que o Espírito diz. E ele diz, eles veem o sofrimento, os bons espíritos veem o sofrimento dos outros sobre um outro prisma, né? É a dor do aprendizado, é a dor da melhoria, é a dor que nos impulsiona a mudança. Então, eles são úteis, né? Eles têm utilidade para o nosso progresso. E ele faz também uma ressalva ali. Se o suportardes com resignação. Então, muito se pergunta, né? Meu ente querido que se foi, se incomoda com o meu sofrimento? Sim, porque a ligação afetiva está mantida. Quem ama não deixa de estar presente na vida do outro. Não interessa que plano é, né? E vou dizer mais, na erraticidade, o acesso ao plano físico fica facilitado. Não existe um impedimento orgânico, vamos colocar assim, né? Então, um espírito na erraticidade, teoricamente, tem melhor acesso aos que ele ama, né, do que quando estava encarnado. Quando tinha obrigações, quando tinha uma série de coisas próprias do plano físico. Então, essa questão que muito se coloca é respondida aqui. Eles efetivamente se incomodam, não sofrem por isso, porque sabem que aquilo que nós estamos passando de dificuldade é transitório, se nós agirmos no sentido da melhoria.
O que incomoda os nossos entes queridos é o fato de nós não agirmos. Nós ficarmos naquela condição, letárgicos, vamos dizer assim, né? Sem uma decisão de mudança de rumo, sem uma atitude de mudança de rumo. Isso sim turba a felicidade dos bons espíritos, né? A questão 977, nós falamos muito no estudo do E a Vida Continua, né? E é uma questão também muito interessante nessa linha de raciocínio. Não podendo os espíritos, pergunta Kardec, não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, ou seja, estando na erraticidade, os pensamentos são livres e acessíveis a todos, ninguém pode esconder nada de ninguém. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está permanentemente em presença de sua vítima? E o espírito responde laconicamente: não pode ser de outro modo, diz o bom senso. A respeito disso, na nota de rodapé, né, nós temos assim um esclarecimento, né? Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda a parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. No prosseguimento, ele faz uma pergunta em cima daquela pergunta. Kardec diz assim: será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os atos, de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante deles, dos que deles foram vítimas? Então, esse seria castigo, né, tornar público tudo que a gente escondeu? Ou permanecermos em contato permanente com aqueles a quem nós maltratamos, a quem nós ferimos, a quem nós lesamos, né? Essa é a questão que Kardec coloca. E aí o Espírito responde. Essa pergunta ela reforça a anterior, né? Ele diz: mais do que se pensa. Mas, então, é um castigo, mais do que se pensa, é uma fonte de sofrimento, mais do que se pensa, maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem em novas existências corpóreas. A fonte do sofrimento se mantém até o dia em que a gente resolve corrigir. Dali para frente, não há mais sofrimento. Tem um termo, não é um sofrimento infinito. Vamos colocar dessa maneira. É isso que o Espírito coloca para nós. Isso aplica-se a nós hoje. Se a gente consultar o nosso procedimento no dia de hoje, quantas coisas a gente faz de maneira equivocada, né? E que ali permanecem nos torturando, porque a consciência não dorme, né? Permanecem nos torturando até que a gente resolve ir lá e desfazer. Isso acontece conosco aqui, né? Nesse momento nós estamos vivenciando, né? Mas ainda na erraticidade. Porque na erraticidade tudo é conhecido, tudo é exposto, tudo está às claras, não há mais véu. Então, não há como a gente se esconder. Estamos
expostos, completamente nus, vou usar o termo, completamente nus. Né? E as pessoas, os outros, né, entram em contato com a nossa essência, com a nossa realidade. Né? Então, isso, para nós que cometemos erros, né, e nos envergonhamos dele a ponto de esconder, enquanto estamos encarnados, nós estamos escondendo esses erros, isso lá acaba se transformando numa pena, numa punição, porque nós estamos expostos, as nossas vergonhas estão à luz. Né? E mais, não há como a gente falar que não está. Hoje, né, se alguém que a gente tem vergonha, que a gente, né, fizemos uma coisa errada, nos procura, nós podemos dizer que não estamos, não atendeu o telefone, ou coisa que o valha lá na cidade, não há como. Então, conhecimento completo, a exposição da nossa essência, sem nenhuma reserva, sem nenhuma restrição, tudo às claras, e mais, a impossibilidade de fugir, né? de nos escondermos, né? Isso acaba se transformando numa grande punição para os nossos erros. Né? A gente fala mais de erro porque é o que está mais próximo da nossa realidade, né? Então, os acertos também. Vale para penas e vale para gozos. Né? Ele faz uma outra nota, né, nessa temática aqui, muito interessante. Ele diz assim: para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia, e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Penas e gozos são proporcionais. Né? A 978, na sequência, o Kardec pergunta ao espírito: a lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de haver se purificado? A lembrança de ter errado, mesmo muito longe, e mesmo depois da gente ter corrigido, ter se melhorado, essa lembrança não se torna um motivo de impedimento, ele chama turba, né? Contamina a felicidade, não diminui a felicidade de um espírito. O espírito diz: não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para este fim. Essas lembranças, né, infelizes, porque o que nós fizemos foi infeliz, foi errado, essas lembranças infelizes continuam lá, mas já não são mais fonte de tormento. Elas acabam se tornando referências históricas, vamos dizer assim. São as páginas do passado em cima das quais nós estruturamos e sustentamos o nosso presente e o nosso futuro. Né? Essa história que muitos dizem e as pessoas entendem de maneira equivocada, né? O homem novo. Né? O homem novo é construído em cima do acervo de um homem velho. Uma encarnação, né, se sucede a outra, e tudo o que aconteceu numa determinada encarnação é acréscimo de valor, de melhoria para a outra. Essa percepção a gente tem que ter. A gente não pode se prender na ideia, né, de que pode simplesmente começar tudo do zero. Não, é uma coisa contínua. Né? A vida é uma continuidade. E os erros do passado são as referências para as quais
nós temos que manter a atenção para impedir erro futuro. São lembranças que permitem a nós avaliarmos o quanto nós avançamos. Olhando para trás e ver como a gente agia, né, nos permite dizer que hoje nós estamos melhores do que ontem. Essa é a perspectiva que o Espírito coloca. Só é fonte de sofrimento o erro que não foi sanado, o erro que não foi corrigido. É essa a perspectiva que o Espírito coloca. A 979, né, ele prossegue nessa linha, ele diz assim: não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas que ainda tem de passar para acabar sua purificação? Não é um motivo de ansiedade, né? Saber que temos que reencarnar e que ainda temos que vivenciar provas no futuro? A pergunta é essa. E o Espírito responde: olha, depende. Existem duas pessoas. A alma que precisa avançar muito e a que já avançou um bocadinho, né? Ele diz assim: para a alma ainda maculada, essa perspectiva de provas futuras acaba sendo uma penosa apreensão, acaba sendo um motivo de ansiedade. Daí vem que ela, essa alma maculada, não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, ele não diz que está perfeita, já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Ele faz o seguinte, tem uma notinha, um comentáriozinho embaixo, ele diz assim: goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. A felicidade é proporcional à pureza, à elevação. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Prosseguindo, ele pergunta: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? O amor recíproco, a afeição recíproca é fonte de felicidade? Nós não encontramos essa felicidade na relação aqui? Não é diferente na erraticidade. O Espírito responde: os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam ver essa união turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos, né? Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é por sua vez objeto, eles têm um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Do comentário eu vou extrair só um trechinho. Ele diz assim: em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias, porque em a natureza tudo é amor. O egoísmo é que o mata. O egoísmo é que mata o amor, né? Na 981,
O Kardec pergunta, com relação ao estado futuro do espírito, com relação à condição na erraticidade, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Nós vemos isso com muita clareza, né? Gente que tem uma dificuldade enorme para encarar uma realidade certa, que é o desencarne, né? E outros que caminham para o desencarne num curso natural como se aquilo não os afetasse. É essa a questão que Kardec levanta. Tem diferença lá na erraticidade entre um e outro? O Espírito responde, muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes deste temor ou desse desejo. Depende do porquê teme e do porquê quer, é o que o Espírito diz. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido, impulsionado por sentimentos muito diversos. E são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto da resposta. Ele diz assim, olha, o que interessa é o sentimento que move a pessoa. Não é, vamos chamar o aspecto externo, mas o aspecto interno, né, que determina a condição da alma na erraticidade. A questão é, que sentimento te impulsiona? Qual é o sentimento que te conduz? Né? Ele determina em que direção você seguirá, que condição você estará. E por fim, para fechar esse tema, a questão 982, né, o Espírito pergunta, Kardec pergunta, será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Só os espíritas serão felizes na erraticidade? É a questão do Kardec. E o Espírito diz assim, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem, eu vou grifar, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. A questão é, esse sectarismo que existe, essa divisão que existe, né, se justifica, uns têm mais acesso à verdade, uns são privilegiados em relação aos outros, em termos de religião. Ao que eu saiba, não li, né, o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, mas ao que eu saiba, a essência do Corão é caridade e esperança na vida futura. Em que difere o Corão do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós, os espíritas, vivemos falando em caridade e esperança na vida futura. O Islã também fala. Aí existe um comentáriozinho aqui interessante, ele diz assim, a crença no Espiritismo ajuda o homem a melhorar-se, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. Temos o conhecimento prévio, vamos dizer assim, temos a antecipação do conhecimento do que acontecerá ali adiante, essa antevisão.
é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida, a felicidade não possa ser conseguida. Então, não existe, vamos dizer assim, segundo a nossa visão, a visão espírita, não existe condição, uma condição religiosa que nos permita dizer que o Espiritismo é melhor do que essa ou aquela religião. Em essência, o comentário aqui do finalzinho é o seguinte: a prática, o conhecimento do Espiritismo nos permite, com essa antevisão do que acontece, do que acontecerá, né, ele nos permite abreviar o tempo de perturbação, aquele tempo que se segue ao desencarne, em que o espírito fica desorientado, fica sem o domínio completo de si mesmo, e reduz o apego material. Então, reduz o apego material, dá compreensão ao homem, né, de que por meio do momento presente ele está preparando o futuro, a matéria não tem tanto interesse, os atos presentes passam a ter uma importância muito grande porque são a preparação do futuro, né? E por fim, com tudo isso, né, permite que a transição entre os dois planos seja menos perturbadora, seja menos complicada. É isso o que o Espiritismo nos proporciona, né? Em nada difere, vamos dizer, das outras religiões. São todas originárias do mesmo veio, né? Cristianismo, islamismo, todas elas buscam a virtude no homem, né? Então não justifica a gente achar que o Espiritismo tem algum privilégio em relação a qualquer outra religião. E o Espírito deixa isso bem claro, é um absurdo, né, dizer que os outros não têm acesso à felicidade porque praticam outra crença religiosa, né? Muito bem. Assim nós encerramos esse tema, né? E na semana que vem nós retomamos a nossa leitura já num outro tema, penas temporais, né? Já estudando as penas na sua particularidade, seu detalhamento, vamos dizer assim, tá? Os irmãos fiquem à vontade, né, para criticar, para perguntar, né? Nosso espaço de comentários se destina a isso, né? E nós ficamos sempre muito felizes quando os irmãos interagem conosco. Muito bem. Agradecidos ao Mestre Jesus, a oportunidade da reunião, as luzes que derramou sobre nós, a visão mais perfeita que nos proporcionou, nós encerramos a nossa reunião de estudo, rogando que o Mestre nos mantenha assim, debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha clareza em identificar objetivos e caminhos, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que assim seja. Até a próxima. Deus os abençoe.